uma mensagem baseada no nosso devocional Conquistando em Deus nas Estações, dia 3 de janeiro, a qual o tema é uma nova direção para uma nova conquista. Uma nova direção para uma nova conquista. O texto está em Gênesis capítulo 8, verso 1, verso 15 ao 17. A Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua família, seus filhos e as mulheres, façam também sair todos os animais e os animais que estavam com vocês dentro da arca. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse perfeito entendimento, conforme o querer e a vontade do Senhor. Que a mensagem possa alcançar todos os corações que estão presentes e conectados nesta transmissão. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar ao teu coração nesse domingo tão especial. Uma nova direção para uma nova conquista. Nós estamos no ano 2021, ano da conquista. E Deus deseja impulsionar o nosso coração para uma nova decisão. Uma nova direção que venha do alto, que nos leve a uma nova conquista. Nós cremos que servimos a um Deus de recomeço. Um Deus que trabalha na direção dos seus para cumprir a sua vontade. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua vontade, que ela é soberana e ela é muito melhor do que a minha e a sua vontade. Então nós precisamos abrir espaço para o novo de Deus acontecer na nossa vida. É chegado um novo ano. Nós estamos só começando este ano. Então abra espaço para o novo de Deus chegar na sua vida. Abra espaço para um novo tempo alcançar o teu coração. E para isso, às vezes nós precisamos eliminar ou resolver as pendências. Eliminar coisas velhas, resolver pendências velhas, para recomeçar uma história e para começar uma nova história. Esse é o desafio de todos nós nesse início de ano. É eliminarmos as pendências, eliminarmos as coisas velhas. O ano velho passou, as coisas velhas precisam deixar para trás, para se começar algo novo, para se conquistar um novo horizonte, um novo terreno, uma nova terra. O Senhor nos convida a dar passos à frente. Então, o primeiro passo para chegarmos em algum lugar é decidir não permanecer aonde nós estávamos. Então, decida hoje não permanecer no nível em que você está. Decida hoje não permanecer no mesmo lugar em que você se encontra. Quem sabe Deus não te impulsione a tomar novas decisões a partir de hoje. A você entender que Deus tem uma nova direção para você. E essa nova direção te levará a novas conquistas. Você está começando um novo ciclo, um novo ano. Então faça dele uma nova oportunidade. Decida hoje. O poder da decisão é algo tão precioso na nossa direção. E aí nós reclamamos muito que vivemos, que não vivemos, que vivemos a mesma coisa, mas na verdade a gente não se move para o novo e para mudar. Então você precisa decidir usar o poder da decisão e se mover na direção do novo. Muitos hoje só se preocupam com a independência, mas o segredo de viver o novo em Deus não está em fazer do seu jeito, está em fazer conforme a vontade dele. Então é preciso sim abrir espaço para o novo de Deus na sua vida. E olha, com suas poderosas palavras, o Senhor trouxe novos horizontes para a sua criação. Nesse texto em que nós estamos lendo, nesse percurso agora do devocional, nós chegamos a Gênesis capítulo 8, e fala sobre esse momento tão precioso em que Deus decide, através da sua palavra, mais uma vez, trazer novos horizontes para a sua criação. Quando tudo parecia perdido, Deus abre um espaço para o novo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você acha que tudo está perdido na sua direção, quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que a situação não tem mais jeito, quando você acha que para o teu casamento parece que não há mais solução, para a tua finança, para a tua vida profissional, parece que você não vai conseguir dar aquele upgrade, para a tua vida acadêmica ou ministerial, parece que a coisa não rompe. Escute, porque Deus sempre terá uma palavra onde gera novos horizontes.
aonde ele pode criar novas expectativas e perspectivas, aonde Deus pode inaugurar um novo céu, uma nova terra na sua direção. Então, acredite, porque Deus, ele é capaz de começar algo novo, sim, na sua vida. E nós cremos muito nessa realidade. Eu amo a expressão que diz aqui nesse texto: Deus fez soprar um vento sobre a terra. Deus fez soprar um vento sobre a terra. Quando só havia chuva, o tempo estava fechado, olha só, a estação era horrível, o momento lá fora da arca era difícil, a esperança estava comprometida. Deus resolve soprar um vento e abrir os céus. Deus resolve soprar um vento e abrir a esperança de volta, e abrir um novo horizonte, e abrir uma realidade de recomeçar. Aproveite a palavra de Deus hoje. Deus está soprando na sua direção. Há um vento de Deus soprando para abrir os céus sobre você e a sua casa. E os céus abertos te mostram realidades possíveis para serem conquistadas. Quantas situações precisam ter uma solução na sua direção? E parecem que não terão mais solução. Mas se você hoje decidir confiar em Deus, Deus te dará uma direção. Se você usar a mesma confiança que Noé teve de entrar nessa arca com a sua família e esperar no Senhor até Deus dar a solução, assim Deus fará também na sua direção. Assim Deus fará também com você. Entenda que haverá momentos na vida daqueles que estão em Jesus que parecem até que são momentos extremamente difíceis e não tem mais solução. Mas basta você acreditar e confiar no Senhor e não perder a sua esperança, não perder a sua fé, que Deus ainda está trabalhando, que Deus está trabalhando sim por você e para você. Porque a Bíblia garante que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo debaixo dos céus. Então você precisa ser muito mais perseverante nesse ano. Você precisa ser muito mais crente nesse ano e acreditar que Deus está soprando um vento, que os céus vão se abrir, que essa tempestade vai passar, que essa chuva vai findar e que tudo vai voltar e vai recomeçar sim. Mas pastor, qual é a decisão que eu preciso tomar? Então eu quero te dar um conselho hoje, baseado nesse texto que nós lemos, baseado no tema do devocional de hoje, que eu creio que você já leu. Se não leu, leia e receba de Deus. E nós podemos aprender algumas decisões que nós precisamos tomar para a nova conquista em Deus. A primeira delas é crer sem duvidar. Primeira decisão, queridos, que eu e você precisamos tomar é crer sem duvidar. Crer totalmente em Deus. Crer de todo o nosso coração. Porque deixa eu te dizer uma coisa. As coisas de Deus nunca serão sobre lógica, mas sobre convicção. As coisas de Deus nunca serão sobre lógica, mas sobre convicção. Nós trabalhamos com lógica humana, com razão, com pensamento, com coisas que a gente mede, coisas que a gente avalia. Mas Deus não trabalha segundo a nossa lógica, Deus não trabalha segundo a nossa razão. Deus não trabalha com você segundo você pensa, Deus trabalha com as suas convicções. Deus trabalha com a sua fé, Deus trabalha com a sua confiança e esperança nele. É por isso que hoje você precisa decidir crer sem duvidar. Você precisa hoje decidir, se você deseja conquistar algo novo em Deus, decida crer em Deus sem duvidar de Deus. Olhe, a Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5. O homem que se apoia no seu entendimento é um homem muito racional, é um homem muito lógico. E a lógica diante da fé, ela se torna ilógica. A fé é algo ilógico para a nossa lógica humana. Então, prefira funcionar e viver pela fé no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor alcançarão coisas incríveis. Conseguirão até mover montanhas. Porque sem fé você não vai poder agradar a Deus. Não era lógico Noé construir uma arca em um lugar que não tinha água, não tinha chuva. Então era algo totalmente ilógico para uma mentalidade de um homem. Mas aquele homem chamado Noé decidiu crer em Deus sem duvidar.
decidiu obedecer à voz de Deus, decidiu investir no que ouviu de Deus. O que você tem ouvido de Deus? O que você está ouvindo hoje de Deus? Decida investir naquilo que Deus está falando com você. E isso gera possibilidade de viver algo que nunca foi vivido antes. Você precisa crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é eficaz. Então creia na palavra. Se você investir na palavra, a palavra vai fazer você viver possibilidades que você nunca viveu antes. Quando nós ouvimos a Deus e nos movemos naquilo que ouvimos, nós abrimos grandes possibilidades de viver novas conquistas. E quem sabe não seja isso que você precisa hoje, uma decisão de crer naquilo que você anda ouvindo de Deus. Não se conquista o novo agindo de forma velha. Deixa eu dizer mais uma vez isso ao teu coração, quero que você escreva aí, registre isso hoje, dia 3 de janeiro, porque no último dia do ano isso vai ter um efeito na sua vida. Não conquistaremos algo novo nesse ano se permanecermos o mesmo homem velho. Então decida hoje ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, cheio de fé e de convicção em Deus. Jesus disse, não se põe vinho velho, não se põe vinho novo em odres velhos, porque eles não vão suportar. A mudança que desejamos experimentar é a mudança que nós precisamos passar. A mudança que você precisa experimentar é a mudança que você necessita passar. Então pare de adiar o que precisa ser feito. O tempo é hoje, o lugar é aqui, a hora é essa. Não adie mais aquilo que você sabe que você precisa fazer. Não continue adiando as suas decisões. Enquanto estou adiando uma decisão, estou adiando um milagre. Enquanto você adia a decisão, você adia a provisão de Deus. Enquanto você adia uma decisão, você adia um milagre de Deus na sua direção. Então vamos juntos decidir mudar história. Vamos juntos decidir nos posicionarmos como homens e mulheres de fé, para que esse ano se torne verdadeiramente o ano da conquista. Nossas decisões é um estado de como está o nosso coração. Como está o seu coração hoje? Porque como está o teu coração vai ser um reflexo da sua decisão. Você decide movido pelo teu coração. Então que o teu coração esteja cheio de fé. Porque se o teu coração estiver cheio de fé, você vai ter decisões de fé na sua vida. Então enche o teu coração da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Comece aí a ler a Bíblia. Seja desafiado a essa leitura anual. Não passe um dia sem ler a Bíblia, encher o teu coração de fé através da palavra. E aí o teu coração cheio de fé, as suas decisões irão ser decisões cheias de fé. Noé, querido, já estava lá, construiu a arca, ouviu a voz de Deus, investiu naquilo que Deus falou e conquistou algo novo para ele e para a sua família. Chegou o dia em que ele precisou entrar na arca e ele entrou sem temor nenhum. Sabe por quê? Porque ele era um homem que estava crendo sem duvidar. Você sabe que você entrar num grande barco sem ter chuva, sem ter rios, sem ter mar naquele lugar, é de fato alguém que estava cheio de fé para conquistar algo novo. E Noé entrou, e Noé não só entrou, mas passou um ano dentro da arca. Mas o que levou até ali Noé foi a sua fé. Sabe, a tua fé te levará a novas terras. A tua fé vai te levar a conquistar coisas novas. A tua fé vai te levar a experimentar o novo de Deus. Então hoje é um dia oportuno para você vencer as dúvidas, incertezas e as mentiras do diabo para você. Então decida, a primeira coisa, crer sem duvidar. Amém? Diga, eu decido crer sem duvidar. Segunda coisa que a gente aprende aqui é, eu preciso decidir focar no propósito e não no problema. Eu preciso decidir focar no propósito e não no problema. As coisas com Deus é sobre propósito e não livramento. Porque a gente cria muito a esperança de que Deus vai livrar, Deus vai me ajudar, Deus vai me proteger. Mas acima disso tem um propósito de Deus para mim e para você. Sabemos, a Bíblia diz em Romanos 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que foram chamados, dos que amam a Ele, foram chamados segundo o seu propósito. Deus age para o bem de todas as pessoas que o amam e que são chamados para o seu propósito.
Então nós nos preocupamos com o quanto Deus vai nos ajudar, quanto Deus vai nos livrar, o quanto Deus vai nos abençoar, mas esquecemos de que o quanto o propósito dele deve funcionar na nossa vida. Você precisa olhar para a sua vida hoje e encontrar um propósito de Deus na sua direção. Você precisa olhar para os seus dias hoje e encontrar você no propósito de Deus. Deus levou Noé e a sua família para dentro da arca. Quem levou Noé e a sua família para dentro da arca foi o próprio Deus. O problema não estava dentro da arca. O problema estava fora da arca. Mas Deus leva Noé e a sua casa para dentro da arca. Porque dentro estava o propósito. Fora estava o problema. Dentro da arca estava o propósito de Deus. Fora da arca estava o problema diante dos olhos de Noé. E aí nós somos tendenciosos a olhar mais para fora do que para dentro. A reclamar, sabe, queridos, pelo que falta, ao invés de agradecer pelo que nós temos. A olhar para a vida do outro do que olhar para a nossa vida. Nós somos tendenciosos a vitimizar a nós mesmos, sabe, por não alcançar algo ainda, no lugar de se levantar e agir. Sabe, naquele dia Deus fez Noé enxergar que se Deus levou Noé e a sua casa para dentro da arca, ali era o propósito de Deus para eles, para uma nova conquista, para um novo tempo. Deus fez também de dentro da arca Noé enxergar que do lado de fora havia um problema. Mas ali Deus tratou com Noé durante 1 ano. Não foque no problema, foque no propósito. Não olhe para o problema, olhe para o propósito de Deus na sua vida. Hoje é um dia muito oportuno para você tomar essa decisão. Se você deseja conquistar algo novo em Deus, começar um ano da conquista de forma com tudo, para conquistar tudo que Deus tem para você, você precisa parar de olhar para os problemas e começar a olhar para o propósito de Deus na sua direção. Pare um pouco de olhar para fora, pare um pouco de olhar para a vida do outro, pare um pouco de se vitimizar, pare um pouco de olhar para a tempestade. Comece a olhar para que Deus está no propósito. Deus te levou até aqui, Deus está aí com você, Deus está colocando a sua poderosa mão, Deus jamais se abandonou. Então tem um propósito de Deus para você, porque Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas cooperam para que te leve à conquista. O que você precisa fazer? Não foca no problema. Aprenda a diferenciar propósito e necessidade. Aprenda a não misturar as coisas. Achamos que propósito é suprir a necessidade, mas propósito é ter a necessidade suprida. Noé foi para dentro da arca, mas tinha as suas necessidades supridas por Deus, porque ele estava no meio do propósito. Sempre que você estiver no meio do propósito, Deus vai dar o suprimento que você precisa. Porque propósito não é suprir a tua necessidade. Propósito é ter a tua necessidade suprida já. Então não tire Deus da sua vida. Não tire o propósito de Deus sobre você. Não é sobre o que você constrói, mas sobre quem você carrega. Noé não construiu a arca para ele mesmo, mas para honrar o propósito de Deus na sua vida, porque foi o próprio Deus que disse: construa nessas medidas, nessa proporção. Então Noé foi obediente, Noé não focou no problema, porque Deus disse: vai vir chuva, eu vou acabar com todos os seres humanos na terra. Noé não se desesperou, Noé não focou no propósito, Noé não focou no problema, Noé focou no propósito de Deus que ele tinha para ele. Então o propósito é o que valoriza a causa. O propósito é o que valoriza a causa. E olha, foram 1 ano, 365 dias dentro da arca. Noé entra com a sua casa na arca. Depois de 1 ano as águas baixam. E agora é hora de sair e recomeçar a história com a sua família. Deus sopra um vento, faz as águas baixar. Noé abre as janelas e vê céus abertos, horizontes novos, novas terras, novos céus sobre Noé e a sua família. Queridos, esse é um momento tão especial, tão precioso, como também é tão profético na vida do Noé e na sua vida hoje também. Porque aqui nós enxergamos Deus colocando uma saída, Deus abrindo um novo caminho para uma nova conquista, Deus dando uma nova direção para uma nova conquista. Deus olha para Noé e diz assim: chegou a hora, abra as portas, saia da arca.
Existe um novo céus e novas terras. Há um recomeço na sua direção. Esse é um momento muito profético e você pode fazer dele na sua vida hoje. Deus deseja abrir novas portas na sua direção. Deus deseja inaugurar novos céus e novas terras sobre você e a sua casa. Deus está dando uma nova direção a você. E você, se obedecer, você vai experimentar de uma nova conquista. Você consegue analisar qual é o seu momento hoje com Deus? Você consegue analisar o que Deus está te inspirando e te motivando a você a tomar a decisão? Então, se levante hoje, ou escute a voz do Senhor e obedeça. E decida hoje não olhar mais para os problemas, não olhar mais para as situações que te rodeiam, não focar mais nisso, mas focar no propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito vai te dar a força que você precisa para você conquistar um novo tempo em Deus. Por último, porque primeiro a gente falou que a primeira decisão é crer sem duvidar, a segunda decisão é olhar e focar no propósito e não no problema. E a última decisão, e não menos importante, que esse texto nos discorre, é ter disposição em obedecer e não em reclamar. Essa é uma decisão tão importante na nossa vida e que faz muita diferença. As coisas de Deus é sobre obediência e não rebeldia. Deus não trabalha debaixo de desobediência. Deus não trabalha debaixo de rebeldia. Deus não suporta um coração desobediente, um coração rebelde, um coração endurecido que não obedece à voz, que não obedece ao comando, que não tem disposição de obedecer. Você sabe que 1 Samuel 15, 22, Deus usa o profeta para repreender, dizendo: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Em outras palavras, Deus estava dizendo: é melhor você decidir obedecer do que você tentar sacrificar algo na minha direção. Porque sacrifício sem obediência, para mim, não funciona, diz o Senhor. Deus ama um coração obediente. Deus ama a disposição que nós temos em obedecê-lo. Naquele dia, Noé estava totalmente disposto a obedecer a Deus, do começo ao fim. Não se embaraçou e nem abandonou o seu propósito. Noé obedeceu a Deus ao entrar na arca. Noé obedeceu a Deus a permanecer na arca durante o ano. E Noé obedeceu a Deus a sair da arca. Então hoje Deus tem uma voz na sua direção. E você precisa ter a disposição que Noé teve. Noé demonstrou extraordinária disposição. Noé demonstrou uma grande paciência para ouvir e obedecer a Deus enquanto esteve confinado por 1 ano na arca. O momento que nós estamos vivendo aqui é o único segundo momento da história de confinamento. Esse de Noé foi o primeiro em toda a história. E esse que nós acabamos de viver, e estamos vivendo ainda talvez, é o segundo momento que Deus leva as famílias para dentro da casa. Mas existe um propósito de Deus sobre isso. Nós precisamos crer, porque Deus tem novas conquistas na nossa direção. E mesmo pessoas de fé nem sempre demonstram tal paciência e disposição para obedecer, porque decidem agir por conta própria. Mas escute, você pode não ter a paciência, você pode errar na disposição de obedecer, mas saiba que Deus jamais vai errar com você. Deus jamais vai deixar de ser paciente na sua direção. Mesmo quando o seu povo não é, Deus permanece paciente e fiel. Em Cristo Jesus, Ele oferece o recomeço, Ele oferece o perdão, Ele oferece a possibilidade de nós conquistarmos algo novo. Então é de Jesus que você precisa. A arca aqui no Velho Testamento aponta para Cristo. É a tipologia de Jesus. Jesus hoje é esta arca que nós precisamos entrar. E precisamos encontrar o abrigo de Deus nela. Noé decidiu entrar na quarentena com Deus, para que ele pudesse sair da quarentena por Deus. Ele entrou com Deus para que pudesse sair por Deus desta realidade. Tem realidades que você está entrando ou já entrou na sua vida.
Mas se você entrou com Deus, é por Deus que você vai sair. É Deus que vai abrir as portas. É Deus que vai te convidar a você dar passos de fé para frente. É Deus que vai te levar a você experimentar de um novo tempo, novos céus, nova terra. E pode passar o tempo, mas você não pode perder a esperança. Depois de um ano, Noé saiu da arca e adorou ao Senhor. A Bíblia diz que a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar de adoração. Foi reconhecer, eu entrei com Deus e saí por Deus. Foi reconhecer que até aqui o Senhor me ajudou. Deus salvou a minha casa, Deus salvou a minha família. Noé passou 100 anos construindo a arca, para passar um ano dentro dela. Mas tinha a ver com ele, tudo que ele viveria com Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer, e se você quiser escrever essa frase, escreva. Obedecer não é sobre só o que vai fazer, mas é sobre como eu desejo viver. Obediência tem a ver com como eu desejo viver. Eu quero repetir essa frase para você. Obedecer não é só o que eu vou fazer. Obedecer é eu decidir como eu desejo viver. Então a sua obediência fala muito sobre o que você deseja viver em Deus. O seu nível de obediência aponta para o que você deseja alcançar com Deus e em Deus. Então hoje é um dia muito oportuno para você analisar a sua disposição de obedecer. Renuncie toda a rebeldia do seu coração. Renuncie toda a desobediência na direção de Deus. E se comprometa a ser um homem ou mulher disposto, com muita disposição a ouvir Deus falar e a prontidão de obedecer no que Deus falar. Você obedece no nível do que você adora. A sua adoração é o nível da sua obediência. Não era tão obediente que ao colocar os pés fora da arca, a primeira coisa que Noé fez foi adorar ao Senhor. Então, analise onde você tem adorado a Deus. É onde você mais obedece a Ele. Noé decidiu ouvir a nova direção que Deus estava lhe dando. Saia da arca. Se você tem hoje que decidir entre esperar e se antecipar, ore um pouco mais, ouça mais a Deus falar com você, confie mais na palavra de Deus, e se tiver que esperar como Noé esperou dentro da arca por cerca de um ano, continue crendo e esperando, porque a sua hora vai chegar, a hora da sua família vai chegar, a hora que Deus vai te levar a conquistar aquilo que o teu coração deseja, que está no coração dele, vai chegar na sua direção sim, em nome de Jesus. Você crê nisso? Ao sair da arca, Noé adorou. Ele adorou porque ele vivia fazendo isso. Noé adorou porque ele vivia adorando a Deus. Noé não adorou porque ele conquistou. Noé não adorou porque a chuva passou. Noé não adorou porque as portas da arca se abriram. Noé adorou porque a vida de Noé era uma vida de adoração. E quem tem uma vida de adoração tem conquistas na sua direção. Então, se prepare, meu querido e minha querida, porque esse será o ano onde você vai mais conquistar em Deus. Mas você precisa ter disposição em Deus para obedecer a Deus. Muitos de nós não estão em um caminho, mas em uma rotina. Você precisa analisar a sua vida. Sua vida não foi feita para viver em rotina, mas para trilhar um caminho de conquista. Então decida hoje fazer diferente. Não fique com pouco que você já viveu ou alcançou. Não se contente com o lugar que você já chegou. Decida investir naquilo que ainda você não viveu, que ainda você não conquistou. Vá em frente, Deus tem grandes coisas para você e a sua família. Não entregue os pontos, você está só começando um novo ano. Deus tem aí 362 dias ainda novos na sua direção. Então são 362 conquistas que eu declaro sobre você, que eu profetizo sobre a sua vida. 362 sims de Deus na sua direção e na direção da sua casa. Prepare o seu coração para viver o melhor ano da sua vida. E eu quero terminar com um conselho para você. Não queira gerenciar sozinho o seu tempo. Não queira gerenciar sozinho as suas decisões. Deus é a pessoa em Jesus que você precisa para fazer as suas melhores escolhas hoje. Busque confiar em Deus sempre. Sempre, porque Ele sabe o que é melhor para você.
Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. As estações estão aí, nós estamos no verão. O verão, os dias são mais longos do que as noites. Então há mais possibilidades de sorrir, de se alegrar, de conquistar em Deus. Aproveite, porque Deus está agindo ao seu favor e na sua direção. Você tem no tempo de Deus as grandes possibilidades para conquistar. Então para de se lamentar, para de se murmurar, para de se vitimizar. Erga a sua cabeça. Decida colocar em prática esses 3 conselhos. Primeira coisa, creia sem duvidar. Segunda coisa, foque no propósito e não no problema. E a terceira coisa é, tenha disposição em obedecer e não em reclamar. E assim você vai ver uma chave virar na sua direção e novas conquistas serão liberadas. Você crê nisso? Eu creio. E eu espero em Deus que você também esteja crendo aí do outro lado. Que essa palavra possa ter tocado no seu coração e que hoje você se levante para uma nova decisão. Porque tem uma nova direção de Deus para você que vai te levar a novas conquistas em Deus. Eu quero orar por você e orar pela sua família. Pai, eu quero, em nome de Jesus, apresentar agora esse homem, essa mulher que acabou de ouvir a tua mensagem. Que essa mensagem seja uma mensagem de edificação, de vida, de fé, de esperança. Onde houver agora, Pai, um desânimo, onde houver uma desistência, que através do teu Espírito Santo haja um renovo, haja um recomeço. Hoje o Senhor está dando uma voz de uma nova direção. Que essa voz dessa nova direção leve a novas conquistas. Eu quero abençoar, Senhor, os corações, quero abençoar as casas, as famílias, com um novo tempo em Deus. No nome do Senhor, receba do Espírito Santo agora o ânimo, a alegria, a vontade, o desejo, a fé, a disposição para viver o novo tempo de Deus. Eu declaro sobre a sua casa novos céus e novas terras, novas conquistas em Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém aí onde você está? Eu quero terminar e estender um convite a você que está conosco. Se você deseja dizer um sim a Jesus hoje, ouvi Deus falar comigo, pastor. Eu senti no meu coração que eu preciso tomar uma decisão hoje, de voltar a Jesus, ou de me entregar a Jesus. Você sabe que você pode fazer isso aí da sua casa. E você pode escrever no nosso chat se você desejar, dizer um amém, eu quero, eu desejo, eu recebo. E nos procurar no nosso link e fazer um cadastro no espaço chamado Eu Quero Fazer Parte da Família. E como família da fé nós iremos te abraçar, te incluir, iremos orar por você e celebrar a sua decisão. E esta é a melhor decisão que você pode tomar hoje. Receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a história da sua casa.